Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou muito animado para trazer para vocês alguns vídeos sobre Mateus, sobre o Evangelho de João e voltar com as séries bíblicas, né? Fora outras que eu quero trazer, Jó, Eclesiastes, Salmos, Provérbios, tem que finalizar o Salmo ainda 119. Então eu não esqueci dos vídeos, simplesmente está bem corrido a minha vida, mas estou aqui. Muito feliz, inclusive, esse período que eu tive que ficar sem gravar, esses 2 dias aí, e essa semana que eu consegui gravar bem pouco, fez eu perceber o quanto que eu amo a palavra de Deus e a bênção que é para mim pregar a palavra, ter essa honra do Criador, porque é uma coisa muito séria, é uma coisa que não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que ser totalmente submetido ao Espírito Santo e tem que ser algo feito com seriedade e amor verdadeiro. Então, aqui em Mateus 9, entrando em Mateus 10, o Messias fala, né, que vendo as multidões teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, iniciando o capítulo 10, e chamando os seus 12 apóstolos, ou discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Canaanita e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Então eu lembro a primeira vez que eu li isso, achei muito interessante, porque quem não cresceu sendo ensinado a Bíblia, as Escrituras, como foi o meu caso, não tem de cabeça o nome dos apóstolos. Então, na primeira vez que eu li isso, eu achei muito interessante ter os nomes dos apóstolos um após o outro, assim. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então esse foi o primeiro ide que o Messias deu aos seus discípulos, para eles irem às ovelhas da casa de Israel, porque o Messias veio em primeiro lugar para a casa de Israel. Por isso que a mulher que perseguiu o Messias teve que insistir para ser curada por ele, aquela que tocou na orla, porque o objetivo dele não era ainda curar pessoas de outros povos, ele estava focando em Israel, que é o povo pelo qual ele veio. Então é necessário nós entendermos a questão do povo escolhido de Deus, a importância de Israel, e deixar de lado o antissemitismo, que é muito promovido hoje em dia, compreender o povo que Deus escolheu, sabendo que eles não são perfeitos, que o governo deles não é um governo que segue a vontade do Criador atualmente, porém sem ser antissemita, e para não cair em erro. Então nós temos que entender a graça que nos foi dada de ser enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel. Isso está em Romanos, essa explicação pelo apóstolo Paulo. Então nós, os gentios, recebemos esta graça de sermos chamados também filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus através do Messias. Então, graças a Deus, glória a Deus, que nos concedeu essa misericórdia, porque é misericórdia, não é algo que nós merecíamos ou algo que nós possamos cobrar do Criador, a salvação, né? Quando você compreende a Bíblia, enfim, o Evangelho, você entende que a nossa salvação é um presente de Deus, que nós devemos nos esforçar, sim, para seguir os mandamentos,
para ter evidências de que somos salvos, porém que não que nós mereçamos a salvação. Então isso é o Evangelho. E então ele falou: pregai para eles, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então olha a pregação: é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, aqui é o poder que é dado através do Espírito Santo aos verdadeiros servos de Deus e aqueles ao qual o Criador decide distribuir os dons, porque ele distribui os dons da forma que ele quer. Então, até hoje, eu de verdade espero um dia receber alguma espécie de dom. Eu sei que é mais raro, né? Por exemplo, um dom de cura, né? Mas é o Espírito Santo que faz, então eu gostaria muito de libertar as pessoas dos demônios e ajudar a curar as pessoas também. Enfim. E de graça recebeste, de graça dai. Então, a palavra que nós recebemos, ou qualquer poder que o Espírito Santo concede também, essas coisas têm que ser passadas de graça e não você cobrar para a pregação do Evangelho, não é bíblico. Uma coisa é alguém que vive do Evangelho receber ofertas para o sustento, mas as pessoas que vivem do Evangelho são pessoas que abandonaram as coisas do mundo, as coisas materiais. Então, são pessoas que não acumulam bens como carros, ou pelo menos carros mais caros, como luxos, restaurantes caros, essas coisas. Então, nós observamos aqui que os mercenários que enganam as pessoas e que elas se deixam ser enganadas, pessoas que são bilionárias através da fé das outras pessoas, isso não é bíblico, porque uma pessoa que realmente morreu para esse mundo não vai ter um avião particular, ela vai confiar no Criador e ir ali com as outras pessoas mesmo, ou acumular bens no geral deste mundo. Então, eu entendo que tem pessoas que vivem disso, mas o ideal é você, como você recebeu de graça, você dar de graça essa palavra. Eu sei que existem muitas discussões quanto a isso e eu quero saber da opinião de vocês. Vocês acham que faz sentido você dar uma oferta para uma igreja que distribui esse dinheiro corretamente para os pobres e para as viúvas, projetos sociais? Ou você acha que o dízimo ou o nosso dinheiro deve ser distribuído de nós mesmos para as pessoas que necessitam? O que vocês acham em relação a isso? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Então está falando sobre os discípulos, ou para os dias de hoje, para apóstolos, missionários, evangelistas, pessoas que saem para pregar longe de sua cidade. Então está falando aqui que o recomendado não é a pessoa se hospedar num hotel. Pelo menos se a gente for se basear nesse versículo aqui, os discípulos do Criador que espalham a sua palavra deveriam se hospedar na casa dos irmãos. Então, tá falando aqui para eles não possuírem, pra gente não possuir ouro, coisas preciosas, pulseiras, sabe? Coisas que são desnecessárias, roupas de luxo. E inclusive ele fala em outro momento para não levar mais do que uma capa. Então, só as coisas básicas mesmo. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, lavem as suas mãos, porque o sangue que era sobre aquele que não pregou a palavra,
porque, como descrito em Ezequiel 33, que o atalaia deve pregar a palavra, senão o sangue será cobrado dele. Mas a partir do momento que você explica o evangelho, você prega a palavra para a pessoa e ela continua rejeitando, as suas mãos estão livres do sangue e o sangue dessa pessoa recai sobre ela mesma. Ou seja, a responsabilidade daquele que já ouviu o evangelho sobre a sua perdição ou salvação está sobre a própria pessoa. E nós temos que fazer a nossa parte, porque na verdade não cabe a nós, cabe ao Espírito de Deus convencer a pessoa. Então é por isso que não adianta se desgastar tanto. Isso é uma coisa que eu aprendi na prática, na sabedoria mesmo. É uma sabedoria que veio através da prática, porque eu me preocupava muito, insistia muito com as pessoas, queria convencê-las, mas eu percebi que tem pessoas que ou ainda não é o tempo delas, ou elas não serão convertidas nunca. Então é isso, nós temos que reconhecer isso e confiar no Criador, mas fazer a nossa parte para termos a nossa consciência limpa. E por fim, para finalizar esta parte 1, daí eu finalizo na próxima, Mateus 10, versículo 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, é o suficiente por esse vídeo, finalizando os comentários. Então, haverá grande juízo, meus irmãos. Olha para o Brasil atualmente, no qual nós temos a liberdade de pregar, pelo menos no sentido legal, e não é igual, por exemplo, a Inglaterra, no qual é mais perseguido o evangelho, ou países em que literalmente as pessoas morrem, são perseguidas, em que é literalmente proibido. Então, países muçulmanos, do Oriente Médio, países asiáticos, alguns, no qual é mais difícil, inclusive países muçulmanos da África. Então nós temos aqui uma liberdade, né? Por mais que seja difícil espiritualmente, nós temos uma liberdade para pregar. É por isso que eu estou aqui pregando no YouTube, sem medo de acontecer alguma coisa comigo aí por parte do governo, pelo menos. E estou tranquilo, nós temos essa liberdade, né? Mas muitas pessoas utilizam dessa liberdade para fazer coisas ruins, então elas preferem acreditar em várias vidas, né, em coisas da nova era, doutrinas da nova era, que são doutrinas que os espíritos demoníacos ensinaram através do espiritismo e que vêm de milhares de anos, né, através do hinduísmo, budismo, que é essa visão aí de ressurreição, que é uma farsa, né, que biblicamente é refutado. Não existe ressurreição a não ser a segunda ressurreição, que é aqueles que tiverem a vida eterna vão ser glorificados, vão para a vida eterna com Jesus, com o Criador, e a igreja e o resto da criação, que são os animais, os anjos. E a outra parte vai para o lago de fogo, que está reservado para o diabo, ou seja, Satanás e seus anjos, e os homens que se corromperam e não foram remidos pelo Cordeiro, porque foram maus e não foram salvos, independente de seus caminhos. Todos somos maus e precisamos ser lavados pelo Messias e transformados e feitos nova criatura, ou seja, como Jesus falou para Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Aquele que não nascer do Espírito e da água e do Espírito não receberá a vida eterna. Ou seja, aquele que não receber a palavra de Deus, que é a água de forma simbólica, e receber o Espírito Santo, não terá a vida eterna. Então, basicamente é isso, e nós somos enviados como ovelhas ao meio de lobos, que é esse mundo maligno. Então, nós devemos ser prudentes, sábios, como as serpentes, e inofensivos e mansos, como as pombas. Então, este foi o vídeo, acho que
é o suficiente. Em breve eu venho trazer a continuação deste Evangelho de Mateus, capítulo 10, para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários para apoiar o canal e a palavra de Deus. Deixe seu gostei, compartilhem o canal. E quem for novo, se inscreva. Em breve chegaremos aos 600 inscritos. Muito bom, muito bom. No tempo de Deus as coisas vão crescendo. E é muito bom para mim, muito feliz assim, de ver o progresso e o quanto que vocês têm ajudado aqui no canal. Então, que o Criador vos abençoe a todos e até a próxima, irmãos.